Efésios 6, de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, e a nossa súplica nesta hora, ó Deus, é para que tenhamos um tempo de aprendizado, submissos a Ti e ao Teu Santo Espírito que habita em nós. Concede-nos, ó Deus, iluminação, entendimento e renova, ó Deus, o nosso compromisso com a Tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a família foi instituída por Deus, como bem sabemos, no princípio da criação. E desde que Deus estabeleceu a família, ela sempre esteve sob o ataque de Satanás. Após tentar o primeiro casal no Jardim do Éden e levá-los à queda em desobediência diante do Criador, o diabo sempre tem agido de todas as formas, por meio dos seus agentes, para tentar destruir a família. O surgimento do cristianismo se deu há mais de 1.500 anos atrás. E a partir então do surgimento do cristianismo e o seu desenvolvimento no Ocidente, nós tivemos então uma formação de uma sociedade consideravelmente influenciada por valores morais saudáveis, com todas as limitações, com todas as dificuldades, evidentemente, ao longo destes anos, desde o surgimento do cristianismo. A sociedade ocidental foi moldada por valores e princípios da palavra de Deus. Todavia, meus irmãos, a família nunca foi tão atacada na história moderna do modo como ela tem sido atacada na atualidade. E isso é um fato perceptível não somente no Ocidente, mas crescentemente essa realidade pode ser percebida em todo o mundo. Há uma variedade de fatores que têm contribuído para a desestruturação da família. Desde a década de 1960, muitos movimentos contrários aos valores tradicionais se desenvolveram e ocuparam espaços, influenciando mudanças no comportamento das pessoas e influenciando, inclusive, mudança nas leis. Vários movimentos têm contribuído para que as leis sejam mudadas e os valores mais essenciais, os valores morais tradicionais, possam ser, de alguma forma, abafados ou, inclusive, às vezes, até criminalizados. A televisão, o cinema, a música e, mais recentemente, as redes sociais são meios através dos quais a sociedade, e especialmente a juventude, é bombardeada com todo tipo de mensagem carregada de ideologia contrária à ideia de família e de casamento conforme estabelecido por Deus. E para reforçar tudo isso, há um tipo de psicologia infanto-juvenil que incentiva um tipo de culto à autoestima, produzindo cada vez mais uma enorme geração extremamente centrada em si mesma,
uma geração cada vez mais egoísta. Enfim, meus irmãos, nós poderíamos aqui elaborar uma lista enorme de fatores, incluindo a imaturidade e a irresponsabilidade de pais e mães na tarefa de criar filhos. Há muitos fatores que, de diferentes maneiras, têm contribuído para a desvalorização da ideia de família conforme estabelecida por Deus. E não é novidade para nenhum de nós o fato de que cada nova geração se torna mais difícil a tarefa de criar filhos com sabedoria, com equilíbrio e com zelo. Como cristãos, sabemos que não é apenas um grande desafio, mas também um precioso privilégio educar, criar filhos, porque como nós também sabemos, os filhos são herança de Deus. E porque são bênção de Deus para nós, é o próprio Deus quem estabelece as diretrizes através das quais nós possamos então construir e promover relacionamentos familiares saudáveis. É o próprio Deus, em sua palavra, quem nos dá os princípios, valores, diretrizes, orientações, para que possamos, de fato, viver em famílias saudáveis na presença do Senhor. Essencialmente, a sujeição e o amor são a base de relacionamentos que honram a Deus. Nesta epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, nós temos aqui apresentadas, a partir do verso 22 do capítulo 5, algumas instruções, alguns mandamentos que devem ser observados na vida familiar. E nos primeiros 4 versos deste capítulo 6 da carta aos Efésios, a palavra de Deus trata de modo específico e de maneira objetiva os princípios relacionados ao relacionamento entre pais e filhos. E o primeiro princípio do relacionamento cristão entre pais e filhos consiste na obediência dos filhos aos pais. O texto começa dizendo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. É importante, meus irmãos, notarmos que as instruções do apóstolo Paulo aqui são instruções que estão ligadas ao que ele já vinha tratando no capítulo 5, a partir do verso 18. O mandamento da palavra de Deus é para que famílias cristãs busquem uma vida cheia do Espírito Santo. E o caminho para uma vida cheia do Espírito Santo requer uma prática. No final do verso 18 ele diz: deixem-se encher do Espírito. E de que maneira? Então ele passa a discorrer sobre isso. Como é que é ter uma vida cheia do Espírito? E ele diz: louvando e agradecendo a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus. E aí ele vai tratar de cada membro da família. As esposas sendo submissas aos seus próprios maridos no Senhor, assim como a igreja é submissa a Cristo. Os maridos amando as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. E os filhos obedecendo e honrando os pais no Senhor. O princípio geral de uma vida cheia do Espírito Santo é o que nós lemos aqui no verso 21 do capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí essa palavra sujeição, às vezes ela assusta muito as pessoas. Afinal, o que é sujeição? Meus irmãos, sujeição significa dependência. Sujeição é dependência, e a ideia da palavra de Deus aqui para nós é essa: dependam uns dos outros, se auxiliem mutuamente, cada um cumprindo o seu papel e exercendo a sua responsabilidade. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição, meus irmãos, é o oposto à rebelião. Quando não há sujeição, há rebelião, há revolta, há muitas vezes uma situação de conflito, onde
onde predomina o auxílio mútuo, não deve haver conflito, mas sim harmonia. Portanto, a obediência dos filhos aos pais revela uma vida cheia do Espírito Santo. E a ordem expressa aqui, ela consiste em uma ordem contínua. A ideia do texto aqui é: obedeçam e continuem obedecendo permanentemente, permaneçam nesse comportamento de obediência. Não é uma obediência condicionada, eventual, mas obedeçam e continuem sempre obedecendo. E a palavra de Deus diz que a obediência dos filhos aos pais é algo justo. Ou seja, é algo que tem a ver com retidão, é reto, é justo que os filhos obedeçam aos pais. Além do mais, é justo porque é ordem de Deus. Deus é quem ordena. Ele diz que os filhos devem obedecer aos pais porque isso é justo, porque procede de um mandamento do Deus que é justo. Obedecer aos pais, em última análise, significa obedecer ao próprio Deus que estabeleceu este mandamento. E mais, também é justo que os filhos obedeçam aos pais, porque os pais são responsáveis pelo sustento, pela proteção e pela criação dos filhos. Então é o mínimo que se espera dos filhos, que sejam obedientes àqueles de quem eles recebem tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento. No verso 2 de Efésios 6, o apóstolo Paulo menciona o quinto mandamento da lei, entregue por Deus ao seu povo: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Meus irmãos, o quinto mandamento é o primeiro mandamento que estabelece os princípios do relacionamento entre o homem e os seus semelhantes. Quem honra pai e mãe, naturalmente terá respeito e saberá se comportar diante de qualquer pessoa que seja o seu próximo, em especial todos aqueles que são mais experientes e que exercem algum tipo de autoridade. Filhos obedientes naturalmente honram os seus pais. Honrar pai e mãe significa também honrar o próprio Deus, porque aqui, assim como nas recomendações feitas às esposas em relação aos seus maridos, a palavra de Deus acrescenta: no Senhor. Obedeçam aos seus pais, porque isso é justo, no Senhor. Meus irmãos, obediência aos pais é o que a palavra de Deus requer da parte dos filhos crentes. Todavia, na cultura decadente na qual nós vivemos, obediência e respeito são conceitos amplamente desprezados e não praticados. E os nossos filhos estão expostos todos os dias a todo tipo de mau exemplo de todos os lados. A família e os princípios que caracterizam relacionamentos familiares saudáveis são classificados como opressores e inimigos da liberdade. O discurso e a narrativa dos influenciadores da internet é o de que cada um deve dizer e fazer o que quiser, pois qualquer tipo de regra corresponde à censura, sendo um ataque à liberdade de expressão. Portanto, meus irmãos, por esta razão, há muitos filhos que, sendo envolvidos por esse tipo de influência, também acabam desprezando a autoridade dos pais. Para se sentirem parte de grupos, muitas vezes, eles assimilam estas formas de pensamento e acabam rejeitando os conselhos dos pais e não poucas vezes, inclusive, até zombando dos pais ou de outros adultos responsáveis por eles. Como enfrentar essa guerra, que é uma guerra cultural? Como preservar os nossos filhos desse modo de pensar
e de se comportar que despreza a ideia de obediência, de respeito e de família. E aqui entra então a segunda parte e o segundo princípio apresentado aqui nesse texto para nós. Aqui entra a responsabilidade dos pais. O segundo princípio apresentado no texto para relacionamentos entre pais e filhos é o de que é o de que pais crentes devem educar os seus filhos na disciplina do Senhor. Filhos devem obedecer e honrar os seus pais no Senhor, e os pais devem educar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro, meus irmãos, é importante destacar que o termo pais aqui não refere-se apenas aos homens. A palavra no plural aqui indica pais e mães, pais incluindo o casal. Portanto, vocês pais, tanto pai e mãe, não provoquem a ira dos filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais ou os responsáveis, quando outros adultos, eventualmente em situações excepcionais, exercem a função de pais, são exortados a não provocarem a ira dos filhos. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando Paulo está tratando deste mesmo assunto, o apóstolo Paulo escreveu: pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Meus irmãos, isso significa que os pais têm o dever de ter equilíbrio e bom senso na educação dos seus filhos. Isso porque alguns pais, às vezes, confundem educação com humilhação. Às vezes, um gesto mais brusco ou uma palavra inadequada em um momento de maior irritação pode produzir efeitos extremamente negativos na formação dos nossos filhos. Por esta razão, pais necessitam sempre pedir que Deus conceda domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito, para terem sabedoria para lidar com os filhos e conduzi-los em uma educação que de fato esteja em harmonia com os princípios da palavra de Deus. Outra maneira de os pais provocarem a ira dos filhos e deixar os filhos desanimados é quando os pais agem com incoerência. Quando os pais dizem para os filhos fazerem uma coisa, mas eles mesmos não fazem aquilo que orientam os filhos a fazerem. É aquele velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Portanto, o pai ou os pais precisam ter coerência no seu comportamento, porque os filhos observam o nosso proceder e percebem quando há incoerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. O bom exemplo tem grande força na formação dos nossos filhos, assim como o mau exemplo também pode produzir algo de negativo, e isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Saber como agir, não apenas saber o que falar. Mas, conquanto, meus irmãos, os pais não devam provocar a ira ou o desânimo dos filhos, os pais também não devem negligenciar a correta disciplina. Se alguns pais são exageradamente severos com os seus filhos, há outros que acabam sendo exageradamente pacientes e até coniventes com os maus comportamentos dos filhos. É por isso que a palavra de Deus diz: tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Analisando esta passagem na carta aos Efésios, o reformador João Calvino registrou em seu comentário, abre aspas: Deus não quer que os pais
sejam excessivamente brandos com seus filhos, ao ponto de corrompê-los, poupando-os demais. Meus irmãos, a Bíblia exorta-nos a sermos moderados e sábios na educação dos filhos, sem negligenciar a disciplina e a correção quando nossos filhos se desviam de um comportamento que honra a Deus. A educação e a disciplina dos filhos é um compromisso dos pais, sobretudo dos pais crentes. No livro de Provérbios, nós encontramos várias recomendações, várias instruções quanto à forma de educar os nossos filhos. E possivelmente um dos provérbios mais conhecidos de todos nós é aquele que está registrado no verso 6 do capítulo 22 de Provérbios. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E mais adiante, no verso 15 desse mesmo capítulo de Provérbios, a palavra de Deus diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Agora veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo menciona aqui não apenas a disciplina, mas também a admoestação do Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que a correção, ela deve ser, acima de tudo, dirigida à mente dos nossos filhos. A correção deve estar voltada para a compreensão do que é que significa aquela correção. Não é apenas corrigir por corrigir, mas é fazer a criança, o filho, entender as razões pelas quais ela está passando por uma disciplina, por uma correção. A admoestação envolve conselhos fundamentados na palavra de Deus. Acima de tudo, disciplina moral é necessária. Em outras palavras, é preciso haver diálogo, é preciso haver conversa, é preciso haver liberdade de comunicação entre pais e filhos. E nesse sentido, todo pai precisa ser um conselheiro, todo pai precisa ser um mestre que orienta e corrige com sabedoria. Todo pai tem que ser um sacerdote, todo pai tem que ser um profeta no seu lar, diante dos seus filhos, para anunciar a palavra de Deus. E nós bem sabemos quanto nós carecemos de sabedoria e devemos buscá-la em Deus, devemos buscá-la continuamente na palavra de Deus, para que de fato consigamos educar os nossos filhos, não só na disciplina, mas também na admoestação do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus exorta-nos a vivermos relacionamentos saudáveis como pais e filhos, membros da sua grande família, a grande família de Deus, que é a igreja. Efésios 6, de 1 a 4, ensina-nos que filhos devem obedecer e honrar aos pais no Senhor, porque isto é justo. E para que filhos sejam obedientes, os pais devem educar os filhos com sabedoria, na disciplina e na admoestação do Senhor. Diante de uma sociedade e de uma cultura a serviço da desinformação e da deformação moral que despreza princípios essenciais para o relacionamento social submisso à palavra de Deus, nós devemos clamar por graça da parte do nosso Deus. Filhos, crianças e jovens, busquem uma vida cheia do Espírito Santo. Desenvolva a sua comunhão com Deus e procure honrar o seu pai e a sua mãe, porque eles amam e são aqueles que mais se importam com você. Pais,
procurem oferecer aos seus filhos uma educação equilibrada e procurem ser exemplos de retidão e de piedade. Amor e sabedoria são requisitos fundamentais para que nós, pais, possamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A tarefa de criar e educar filhos é um grande desafio diário. Os relacionamentos familiares, naturalmente, estão sujeitos a momentos de crise porque nós somos pecadores. Mas, sob a graça do bom Deus, certamente, nós podemos cumprir o nosso chamado e crescer em nossos relacionamentos, se nós atentarmos para aquilo que o Senhor nos ensina e vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, que é uma vida que consiste em viver dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Meus irmãos, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós e sobre os nossos lares, que assim seja. Amém.